Você que gosta da cultura japonesa e costuma assistir ou já assistiu alguma vez filmes, programas de auditório ou até mesmo as famosas novelas conhecidas como dorama, conseguiu identificar algum japonês obeso? Pois é bem difícil encontrar japoneses obesos no dia a dia mesmo. E hoje eu vou te passar quais são as minhas impressões do porquê os japoneses são tão magros. E se você curte esse tipo de assunto, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que eu liberar um conteúdo novo no canal, ok? Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kerizawa e, como você sabe, atualmente eu moro no Japão. E pelo tempo que eu vivo por aqui, percebo que realmente é raro ver um japonês obeso. Existem pessoas obesas sim, mas a maioria das pessoas que são obesas acabam sendo os estrangeiros, como eu, que vieram para cá com outros hábitos alimentares bem diferentes dos japoneses, dos nativos aqui. Aliás, os japoneses têm uma certa obsessão por magreza. E não são só as mulheres não, os homens também. Os japoneses encaram a obesidade como uma doença de forma bem séria. Existe todo um controle de peso e medidas da cintura pelo sistema médico de saúde, principalmente após os 40 anos de idade. Dessa forma, acredito que o fator cultural tem uma grande influência nesse resultado. Para você ter uma ideia, enquanto no Brasil e nos Estados Unidos o nível de obesidade está em torno de 30%, no Japão está em 3,7 percentuais. Ou seja, a população japonesa é 10 vezes mais magra que a do Brasil e dos Estados Unidos. E se você gosta de ver conteúdos como este, com curiosidades sobre o Japão, escreve Japão nos comentários que eu vou entender e te atenderei, ok? Um dos fatores que eu acho que ajuda a entender por que os japoneses são magros é o lance do fast food. Acho que uma das características que mais diferenciam o Japão da nossa realidade brasileira é que eles possuem redes de fast food com uma alimentação bem mais saudável do que a que nós estamos acostumados. E é claro, isso acaba influenciando no porquê os japoneses são tão magros. Quando se fala em fast food no Brasil, a primeira coisa que vem à nossa cabeça naturalmente é franquias como McDonald's, Burger King, Pizza Hut. Mas aqui no Japão, apesar de também terem essas opções, existem as franquias locais que são muito fortes e bastante frequentadas pelos japoneses. Dentre elas, as mais famosas são o Sukiya, o Yoshinoya e Matsuya. Nestes restaurantes, a maioria dos pratos são formados por arroz e uma mistura. Podemos solicitar como acompanhamento uma salada, uma sopa de miso, que é aquela soja fermentada, ovo, o natto, que é o grão de soja fermentada, o kimchi, que é a selga em conserva. Fora isso, é fornecido gratuitamente o chá gelado e o gengibre em conserva, aquele que fica vermelhinho. E o melhor de tudo, além de ser uma refeição bem mais saudável do que comer um hambúrguer ou uma pizza, também é muito saborosa e o valor é praticamente o mesmo do lanche. Para você ter uma ideia, no censo de 2017, enquanto haviam 243 mil franquias de junk food, que a gente brinca, essas franquias de comidas não saudáveis nos Estados Unidos, no Japão haviam apenas 6.169, ou seja, aproximadamente 40 vezes menos. Então isso dá um certo norte para a gente entender o porquê a alimentação dos japoneses é melhor. Fora isso, tem as lojas de conveniência. Por aqui, no Japão, é normal se encontrar lojas de conveniência por todos os lugares. Para você ter uma ideia, existem cerca de 55 mil lojas de conveniência no Japão. Olha, eu vou falar para você, isso é uma mão na roda.
Nós paramos nas lojas de conveniência no dia a dia para tomar um café ou até fazer uma refeição rápida. Também ajuda bastante durante as viagens, porque são locais em que conseguimos comprar tanto bebidas como refeições prontas para saciar a fome, assim, sabe, bem rapidinho para você continuar a viagem. E além de tudo, é barato, né? Os japoneses param nessas lojas de conveniência conhecidas como kombini na hora do almoço e comem em seus próprios carros. Por isso que loja de conveniência, apesar de não ser muito grande, na maior parte das vezes possui um amplo estacionamento. E lá é possível encontrar pratos como arroz com uma mistura, macarrão com uma mistura, soba, que é um macarrão feito de trigo sarraceno, que é uma farinha bem mais saudável que a farinha de trigo. Também a gente encontra sushis, que são os bolinhos de arroz com algas, temos saladas e também dá para comprar frutas. É claro que também é possível encontrar pães, salgadinhos e várias guloseimas. Mas o fato é que existem muitas opções de comida bem mais saudável para escolher nessas lojas de conveniência do Japão. Enquanto que se a gente for pensar no Brasil, o que poderíamos usar como algo similar seriam o que? As padarias e também lojas de conveniência dos postos de gasolina. E lá geralmente o que a gente encontra, o que a gente acaba consumindo? Coxinha, empada, pão, né? Aquele pão na chapa, ou pão com frios, mortadela, né? Pizza tanto aberta como a enrolada, tem a salsicha empanada e aí vai. Então, por aí já vemos uma grande diferença nos tipos de alimentos que estão à disposição dos consumidores. Não digo que esses estabelecimentos estão errados, pois eles apenas oferecem o que tem demanda, né? Talvez o que falta seria a consciência da população em solicitar alimentos mais saudáveis e então criar esta nova demanda para que eles possam atender. Um outro ponto são os barzinhos. No Japão, o que conhecemos como barzinhos do Brasil são os izakaya. E é o local que os japoneses costumam se encontrar para tomar uma birita depois do trabalho. E os alimentos que são servidos nesses locais é que são interessantes. São picles, saladas, espetinhos, peixe frito, sashimi. Isso acaba fazendo com que até nos momentos de descontração os japoneses continuem a comer alimentos de boa qualidade para a saúde. Um outro ponto são as bebidas. O quesito bebidas foi uma das coisas que mais estranhei quando cheguei no Japão. Nos restaurantes, o normal é tomar água ou chá. Tanto a água como o chá são bebidas que são servidas gratuitamente. Quando a gente entra num restaurante, ao sentar numa mesa, a primeira coisa que o atendente faz é vir trazer uma jarra com água ou chá gelado. E eu confesso que eu fiquei na dúvida se os japoneses em geral só tomavam mesmo água ou chá. Sempre olhei para as mesas do lado discretamente e percebi em 100% das situações que realmente eles bebiam só o chá ou a água. Eles não pediam algo diferente daquilo. Existem até restaurantes que têm no menu um suco, um refrigerante, mas essas opções quase não são pedidas e por isso a maioria acaba nem tendo essas opções no cardápio. Ainda falando de bebidas, não podemos desconsiderar as famosas máquinas de vendas automatizadas que são chamadas de hanbike. Achei muito interessante que a maior parte das bebidas disponíveis não são refrigerantes. São cafés, chás, isotônicos, água, energéticos, sucos e aí então refrigerantes. E pensando bem, já faz tempo que eu não tomo refrigerante. Por estar num ambiente onde existem outras bebidas mais fáceis de se tomar, me ajudou aí a dar uma parada no refrigerante. Um outro item que é bastante relevante são as refeições.
Outra coisa que acredito que contribui bastante em saber por que os japoneses são magros é como eles costumam fazer as suas refeições. É normal numa refeição, mesmo feita em casa, terem vários pratinhos, cada um com um tipo de alimento. Aí tem pratinhos e tigelinhas para tudo: salada, verdura em conserva, arroz, a mistura, a sopa de soja, né, a sopa de miso. E desta forma é possível comer de forma saudável com uma grande variedade de alimentos, mas apenas uma pequena porção de cada um. E aí uma coisa que eu acho legal destacar: todas as refeições sempre tem uma verdura, um legume, e que além de deixar a alimentação mais saudável, também fica mais apresentável. E os japoneses prezam bastante isso da comida estar apresentável, sabe? Um outro quesito são os doces. E aí você deve até estar se perguntando: nossa, Crisal, até nos doces os japoneses comem de forma mais saudável? E eu respondo que sim, pequeno gafanhoto. Os doces tradicionais japoneses são à base de arroz, de algas marinhas, feijão, nozes e sementes, sendo que uma das sobremesas prediletas pelos japoneses são as frutas, bem diferente do mundo ocidental, que ao pensar em sobremesa já pensamos em sorvete, em pudim, em bolo, em quindim, em pavê e tudo isso que tem bastante açúcar e é muito gostoso, né? O fato é que desde criança eles aprendem a se alimentar de uma forma adequada. Nas escolas, as crianças até o ensino fundamental geralmente recebem a merenda da própria escola. E então a escola serve, né, num padrão de alimentação que é baseado em tudo isso que eu já falei. São os pratinhos ali, geralmente com arroz, uma sopa com uma mistura ou uma salada com essa mistura, leite ou chá e como sobremesa uma fruta. Depois dessa fase em que a criança come a merenda da escola, passa a levar a sua própria merenda que a mãe prepara. E a mãe também prepara nesse mesmo esquema, nesse mesmo tipo de alimentação e tomando todo o cuidado, porque o visual, como eu disse, é muito importante. Então existe até uma certa competiçãozinha entre as crianças para mostrar qual está com o seu bentô, né, que é o lanche, a merenda ali, o bentô mais bonito. Até as mães fazem os lanchinhos com carinhas de animais, carinhas de crianças, e deixa tudo colorido, de uma forma bem bonita e atrativa, para até estimular o paladar da criança. E por último, mas não menos importante, nós temos o transporte. No Japão, principalmente nas grandes cidades, a malha que cobre a região da cidade é muito grande. Tanto malha de trem, malha de metrô, e também tem as interligações entre cidades com Shinkansen e coisas do tipo. Então as pessoas optam por caminhar ou ir de bicicleta até as estações e então pegar o transporte público. Isso faz com que elas também façam o exercício, né, da caminhada e de andar de bicicleta. Infelizmente, na minha cidade, eu moro numa cidade do interior do Japão, nós não temos uma malha assim de trem tão grande, com várias estações cobrindo toda a região. Então as pessoas acabam optando mais por carro ou bicicleta. Então assim, existe um percentual bastante grande de pessoas usando a bicicleta, principalmente os jovens, né, que vão até a escola de bicicleta e tudo mais. Mas independente disso, a gente percebe como o conceito da bicicleta é forte aqui. Eu, quando vou para o trabalho, eu optei por ir a pé. Então eu vou caminhando até o trabalho todos os dias, vou e volto. E durante o caminho eu percebo que existem muitos japoneses indo para o trabalho de bicicleta. Muitas vezes de terno, com uma roupa social e indo de bicicleta. É interessante isso, achei bem bacana. E aí, você já conhecia todas essas características que fazem entender o porquê os japoneses são magros? Ah, e não se esqueça, dê um joinha no vídeo, inscreva-se no meu canal e dê um clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos.
Muito obrigado. Até a próxima!